Shabbat Shalom, eu sou Marcelo Pavan e hoje eu vou falar da numerologia cabalística, mas relacionada diretamente com as escrituras sagradas. E tem uma coisa que as pessoas me perguntam, eu acredito que vai ser interessante para você, para a gente analisar com calma, né? É um assunto muito delicado e muitas pessoas eu percebo que ficam na defensiva. Para entender realmente um assunto, é importante ler com muito cuidado as escrituras sagradas. Por isso que eu estudo há mais de 18 anos escrituras sagradas, né? Você também não é obrigado a acreditar. Eu estou dando o meu ponto de vista dentro do que eu estudei, né, dentro do meu grupo, e que para mim faz muito sentido. Eu espero que faça sentido para que você saia do engano, porque o diabo ele mistura verdades com mentiras. Tá? Primeiro ponto é isso. Então, se você quer saber como se conectar com a espiritualidade, você tem que conhecer esse mundo e quem é quem. Então, hoje a questão é: Jesus é Deus? O Espírito Santo é uma pessoa? Então, se você quer saber sobre esse assunto, para você entender realmente quem é quem no mundo espiritual, fica comigo, porque eu tenho certeza que isso vai, pelo menos, criar uma dúvida na sua cabeça para você pesquisar um pouco mais e tirar a partir daí as suas próprias conclusões, tá? Bom, primeiro eu quero ler alguns textos com vocês. Eu utilizo uma Bíblia neutra, tá? Eu utilizo a King James e uma hebraica. Por quê? Porque elas não têm adequações, vamos dizer assim, né, para a nossa língua. Então eu considero ela como sendo a língua, a escritura mais fidedigna. Bom, primeiro eu quero ler com vocês um texto do livro de Êxodo, tá? 20, versículo 5. Então vamos raciocinar. Não te curvarás diante deles, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, então aqui a gente já tem um indício de que Deus é um Deus ciumento. Se ele é ciumento, ele é único. Ele não aceita dividir isso com ninguém, certo? Então, o Deus Todo-Poderoso, ele é único. Aí fala, mas Jesus veio como Deus. E Jesus aqui na terra orou para quem? Se ele falava, vou orar para o meu pai. Não estou entendendo. Se eu tenho um filho e meu filho me chama de pai, eu sou uma pessoa e ele é outra. Nós não somos duas pessoas. E o pai sempre é maior que o filho. Entende? Mas eu vou explicar isso com mais detalhe lá na frente. Vamos ler um outro texto aqui. Vamos ler Isaías 45, versículo 5. Vamos lá. O que diz em Isaías 45, 5? Diz o seguinte: eu sou Senhor e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido. Entende? Olha a palavra aqui que ele diz, é muito forte. Eu sou o Senhor e não há ninguém mais. É ninguém mais. Certo? Não há outro Deus fora de mim. Não existe outro Deus fora de mim. E eu vou explicar para vocês, calma, aonde Jesus entra nessa história. Ele é importante? Importantíssimo, tá? Bom, agora vamos para Lucas, acho que 22, 42. Vamos lá. Se eu marquei certo. Então, aqui dizendo, Pai, se tu quiseres, é o Jesus orando. Ele está falando, Pai. Se ele está falando Pai é porque ele é um filho, ele é menor. O filho sempre é menor que o pai. O filho nunca é maior que o pai. Então ele está aqui. Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Então ele está falando com alguém maior que ele. Ele fala assim: não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus está falando isso. Ele não pode estar orando para ele mesmo. Gente, não tem cabimento um negócio desse. Ah, é que Jesus era como Jesus estava ensinando as pessoas a orarem. Para. Isso aqui Jesus estava sozinho. Ele estava falando com o pai dele. Ele chama Deus de pai. Tá? Então, ele está falando: não faça a minha vontade, que se faça a tua vontade. Se eles fossem deuses iguais, ele não estaria, primeiro, chamando ele de pai, que é maior. E segundo, ele não estaria dizendo que faça a sua vontade e não a minha. Ele fala assim: vamos resolver esse assunto nós dois. Ele não fez isso. Ele faz uma oração com um profundo respeito, sabendo que bom é o pai e ele não é o pai. Aí você fala assim: Marcelo, ele pode ser o eu sou que conversou com Moisés no deserto? Pode. Jesus é o caminho, a vida, claro, e ninguém chega ao pai senão por mim. Claro que Jesus pode. Jesus é um arcanjo, o primeiro anjo, tão poderoso como um Deus. Tanto que Deus deu o poder para ele para ressuscitar mortos, para trabalhar o clima. Deus deu poder para ele, um poder tremendo. Então, sim, ele pode ser o Deus dos exércitos, mas um Deus menor, não o Deus todo-poderoso, o Pai. Claro, Jesus é o nosso Salvador, nós devemos todo o respeito, toda a honra, porque o que ele fez, quem faria por humanos pecadores? Gente, pensa, ele estava sendo crucificado, pedindo para que o Pai perdoasse. Ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda estava chamando ele de Pai. Então o que ele fez, diria que não tem preço, né? Ele amou tanto os seres humanos quanto o próprio Deus Todo-Poderoso, que ele deu sua vida em relação a nós. Então nós devemos realmente amar e respeitar Jesus sem sombra de dúvida nenhuma, né? Mas amar a Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. João 17,15, vamos lá. Eu não oro porque tu os tires do mundo, mas para que os guarde do mal. Então aqui Jesus está falando: eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, mas guarde eles do mal. Entendeu? Então Jesus estava pedindo para Deus guardar eles do mal. Senão ele podia falar assim: não, deixa que eu vou guardar vocês do mal. Não, ele sabe que é Deus que faz isso. Ele não é Deus. Atos 2,38. Atos 2,38 diz: então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e sejais batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, então a gente já entendeu aqui que Jesus é muito poderoso, quase como um Deus, é comparado como um Deus menor, mas o Pai é um Deus maior. E por que Deus não falou diretamente com os seres humanos? Porque ele é separado. Então, Jesus conduziu todo esse processo. Tá? Jesus conduziu todo esse processo. Agora, aqui está falando que que tenhamos a remissão dos pecados, por isso devemos ser batizados. O batismo é a morte para o pecado e a ressurreição para a vida espiritual, né? E recebeis o dom do Espírito Santo. Então é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus extremamente poderosa. Romanos 14:17. Vamos lá. 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Espírito é aquela energia que te move. Existe o espírito do desânimo, o espírito da alegria, o espírito da pobreza, o espírito da riqueza. O Espírito Santo é a energia ativa de Deus. Ele transforma qualquer coisa que ele quiser pela energia do Espírito Santo, certo? Efésios 5:18, vamos lá. O que diz em Efésios 5:18? E não vos embriagueis com vinho,
no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Claro que ele está falando do Espírito Santo. Alguém se enche de uma outra pessoa? Não. A gente se enche do Espírito Santo porque o Espírito Santo é uma energia, como uma força vital, como aquilo que você respira. Então você se enche de energia, você não se enche de uma outra pessoa. Então o Espírito Santo não é uma outra pessoa, é uma energia ativa de Deus, tá? E é isso. Eu acho que tem mais um. Efésios 5:18. Acabei de ler. Romanos 14:17. Deixa eu encontrar aqui para ver se eu já li para vocês. Romanos eu já acho que eu já li também, né? É isso aí. Então, pronto. Essas eram as leituras que eu queria fazer para que você compreenda e não entre no engano. Jesus e Deus não são as mesmas pessoas. Peguem o texto que eu disse aqui e releia. Releia. Eles são a mesma pessoa porque eles têm o mesmo propósito. Ele está junto com o Pai. Ele chama Deus de Pai. Ah, mas é porque é uma metáfora, porque ele está ensinando as pessoas a orarem. Então, está ensinando que existe uma pessoa maior que ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho, a vida. Mas ele não é Deus. Ele é tão poderoso como um Deus menor. Mas existe um Deus todo-poderoso maior que ele. Certo? E o Espírito Santo tira isso da sua cabeça. Não é uma pessoa, é a força ativa de Deus. Ninguém se enche de uma pessoa. Tá? Então, fica aí essa informação para que vocês reflitam, né, e não entrem num engano. Tá? Não se esqueçam que a própria Escritura Sagrada diz que muitas pessoas viriam e enganariam com tanto primor que eles conseguiriam enganar até os próprios eleitos. Tá? Quem são os eleitos? As pessoas estudiosas, as pessoas que sabem demais das Escrituras Sagradas. Então fica aí para você pensar. Deus é Deus, Jesus é Jesus, é um pouco menor que Deus. Tudo veio a ser feito através dele, por isso ele é chamado de o Verbo. O Verbo é a ação. Tá? Então Deus planeja e Jesus cria. E o Espírito Santo não é uma pessoa, é a força ativa de Deus. Espero que você tenha entendido. Aí você fala, o que a numerologia acaba tem a ver com isso? Cabalá está ligado às Escrituras Sagradas. Se você não conhece as Escrituras Sagradas, babau, como é que você está falando de uma numerologia que é comprovada cientificamente, que é extraída daqui através de gematria e anagramas, se você não conhece as Escrituras Sagradas? Você tem que conhecer com profundidade. Então, para mim, numerólogo cabalístico tem que conhecer com profundidade as Escrituras Sagradas, para não falar besteira. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, divulga para os amigos, porque faz total diferença conhecer e se conectar com a espiritualidade de verdade. Ok? Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.